Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de desenho, né? Hoje a gente vai estar fazendo aí uma sequência, né, de ações aí ligadas à revisão desenho técnico, onde a gente justamente vai fazer, né, a representação, né, justamente desse elemento aqui, né, desse modelo, né? Então a gente vai fazer as vistas, né, a projeção ortográfica dele no software do AutoCAD e depois vai fazer o modelo 3D dele, né, no software do Inventor, né? Então a gente dividiu essa sequência aí em 5 vídeos, né, onde a gente vai estar mostrando aí a relação no que diz respeito aí à projeção, as linhas, né, cotagem, né, e depois segue aí para o elemento, né, com o modelo 3D dele, tá bom? Bom, o primeiro passo aqui importante é definir a primeira vista, né, do elemento, a vista frontal, né? Aqui a gente pode estar observando, né, o modelo isométrico do elemento. A gente não vai estar tomando como base, né, a relação, né, indicada de representação de vistas dos modelos isométricos, né, levando em consideração vista frontal, lateral, superior. Né, a gente está observando o elemento como se fosse um elemento físico e desse elemento físico a gente fosse fazer a projeção. Né? Um elemento muito importante, né, para definir a primeira vista, a vista frontal, é imaginar como é que vai ser a sequência de rebatimento. Né? Exemplo, se eu defino essa vista aqui, né, essa face aqui como a vista frontal, né, eu tenho que ficar atento de como é que vai ser o rebatimento, né, desse elemento. Né? E isso está muito ligado à questão de diagramação, né, de observar de como é que vai ser a projeção. Se eu represento essa vista, né, frontal, né, ela vai ficar mais ou menos assim. Vamos fazer um esboço dela como seria essa vista frontal. Ela teria esse elemento aqui como se fosse um L, né, que seria justamente essa parte aqui da peça, né, observando ela desse ponto. Né, então ela teria esse elemento, né, ela teria essa sequência aqui, né, embaixo. Teria essa sequência aqui, também aqui de representação, né? Então vamos continuar aqui mostrando essa parte aqui de baixo. Né? Então ela teria essa representação, né? Então ela ficaria mais ou menos assim, né? Levando em consideração aí a vista, se você determinar essa vista aí como a vista frontal. Né? Eu particularmente não acho interessante iniciar por essa vista, porque existe um elemento aqui interno, né, um furo, né, e essa vista aqui ela não dá uma relação de dimensão total da peça, né? Pelo menos entendo dessa forma, né? Então eu acho interessante iniciar a vista frontal justamente mostrando ela por esse plano aqui, né? Existem dois elementos que ficam teoricamente prejudicados. Né? Nessa vista aqui, você não mostra o furo ali de início, né? Ele ficaria apresentado aqui com linha tracejada. E observando desse plano que eu estou indicando, né, a gente não chegaria a ver logo de início esse ângulo, né, aqui da peça. Né? Então aí é justamente, como eu tinha comentado no início, uma relação de diagramação, né, de entender como é que você vai fazer ali a projeção. Né? Então nesse caso aqui, a gente vai estar iniciando aí com essa vista aqui, indicando ela como vista frontal. Né? Então a gente vai fechar essa vista frontal aqui para fechar esse vídeo de hoje. Eu vou colocar aqui uma linha mais espessa, né? 0,3 milímetros. Esse modelo aqui é interessante porque ele traz uns cubículos, né? E dá a relação de proporção de unidade. Né? Então para cada cubículo desse aqui eu vou representar uma relação de 10 milímetros. Né? Então, exemplo, nesse caso aqui, tem 7 cubículos aqui no comprimento, então vai ser a relação de 70 milímetros. Né? Aqui na lateral tem 4, né? Então serão 40 milímetros. Né? A altura dele aqui também traz uma referência aí para 4 cubículos, né? Então também 40 milímetros. Né? Então vamos fazer essa representação. Então ele vai iniciar aqui fazendo, né, um retângulo de 70, né, por 40. Então ele vai ficar dessa forma, 70 por 40. Eu vou diminuir aqui a escala desse elemento. Ficar
com uma proporção melhor em relação ao desenho. Ok, feito essa representação, né, a gente vai fazer, né, essa parte aqui, essa espessura aqui, que representa 10 milímetros, né? Então ele vai ter 10 milímetros aqui, né? E ele não vai ali até o final, né? Ele vai até os 30 milímetros, né? Chegando aqui, ele tem... Não, no caso aqui eu estou representando essa parte aqui, né? Representando essa parte aqui, então ele vai até o final. Vou pegar aqui os 10. E aqui até o final. Fechando. Então, aqui só para ter a noção da representação, essa parte aqui feita, ela representa justamente essa parte aqui. Essa parte aqui, o que é que está faltando nela? Observa que ela tem um ângulo, né? Então ela tem uma aresta de incidência aqui, né? Então essa aresta ela fica viva, então dá para observar essa aresta, ela tem uma altura de 20 milímetros, né? Então vamos subir aqui 20 e fechar aqui na lateral, né? Então veja que observando, né, ela aqui de cima, né, se a gente vê justamente esses dois elementos aqui, ou melhor, esse elemento, né, lembrando que ele aparece, né, como um cubículo para dar essa relação de proporção, mas no desenho essa linha aqui ela não existe, né? Ela não existe, ela é só uma relação aí de montagem aí dos cubos. Agora essa linha aqui de incidência sim, essa linha de incidência é justamente essa linha aqui central. Bom, feito isso, né, eu vou fazer a representação dessa outra parte aqui, né? Ela vai ficar desse lado aqui. Ela vai ter justamente essa mesma, quase a mesma base, né, de representação, né? Ela vai ter aqui os 20 milímetros de altura, 10 aqui. Essa parte aqui que eu fiz é justamente essa indicação aqui, né, essa parte aqui. Feito isso, né, ela tem mais uma representação de 10 milímetros aqui subindo. Ela tem mais 10 aqui, fechando aqui. Então aqui veja que interessante, né? Observando ela de cima, ela vai ficar dessa forma aqui, né? Vai ficar aqui dessa forma. E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, essa parte aqui que está com chanfro, com um ângulo, né? Por mais que ela tenha esse formato aqui, mas ela não tem uma linha central, né? Uma linha central de incidência, né? Ela não tem essa linha aqui central de incidência. A linha que aparece aqui é justamente essa linha aqui de incidência, que é a mudança do plano, né? Que é quando começa a fazer aí o chanfro, né? E aí para fechar essa vista frontal a gente precisa justamente da indicação do furo, né? Que é esse furo aqui. Esse furo dá para ver que ele tem um diâmetro de 2 cubículos, ou seja, o diâmetro de 20 milímetros, e ele está localizado aqui para o centro de 30, né? E o centro de 30 é referente a uma aresta e 20 é outra aresta, né? Ou seja, a referência dele aqui de centro, né? Ele teria 20 milímetros por 30, né? Seria aí a referência dele, né? Então ele está ali exatamente ali no centro, né? No centro aqui dessa incidência. Ele está no centro dessa incidência aqui. E essa localização para ele chegar ali é justamente 30, né? Então aqui no caso, né, eu posso deslocar daqui já os 20 ou do início da borda 30, né? Então ele vai ter aqui essa relação. E aí no caso, né, essa indicação aqui de centro dele, fazendo com que ele tenha um diâmetro ali de 20 milímetros, né? É justamente aí a relação de representação do furo, né? Ou seja, essa é justamente a relação de projeção aí desse elemento, né? Observando ele dessa vista aqui. Então a gente tem justamente a representação dessa forma, tá bom? No próximo vídeo a gente volta com as próximas vistas. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de representação, né? Desenho técnico.
né, o segundo vídeo aí dessa sequência que a gente está fazendo, também focando aí em revisão. Bom, a gente vai fazer a vista lateral dessa peça, né? A gente determinou no último vídeo, né, esse plano aqui como a vista frontal, né? Lembrando que esse elemento aqui que a gente está utilizando, ele está servindo apenas como base de modelo físico, né, para a gente fazer as projeções. Então a gente determinou essa primeira vista aqui como a vista frontal e agora a gente vai para a lateral. E é um detalhe muito interessante, né? Eu vejo muitos estudantes errarem, né, nessa parte da projeção. Já comentei em outros vídeos, né, sobre isso, né? O que acontece? Esse primeiro elemento, ele é a referência, né? Então todos os outros elementos rebatidos com base nele, vai ser justamente ele a referência, né? Então acontece muito, né, eu até percebo que os estudantes não têm dificuldade na questão de interpretar a vista, né? Mas o problema da projeção, né? Então, exemplo, se essa vista indicada aqui ela está como uma vista inicial, né, o rebatimento vai ser a partir dela. A gente está tomando como base aí uma projeção no primeiro diedro, ou seja, uma rotação positiva ali de eixo. Então nesse caso, né, se a gente determinou essa face aqui como a vista frontal, a lateral, né, o que acontece? A gente está mostrando essa vista aqui, né? Então, quando essa peça ela girar, né, a próxima vista representada é justamente essa aqui. Ou seja, essa vista aqui é a lateral esquerda, justamente essa vista aqui, esse plano que vai ser representado agora. Só que ele vai ser representado aonde? Aqui, porque a peça ela vai rotacionar. Então vai ser justamente essa face que a gente vai representar aqui. Bom, vou colocar aqui uma linha de construção, né, uma linha de distância aqui de 30 milímetros, né, uma linha aqui de distância de 30 milímetros, e aí iniciar aí o ciclo aí de construção do objeto, né. A gente já viu que ele tem altura de 40 milímetros, né. Coloca aqui os 40 milímetros. Por que 40 milímetros, né? É justamente esses cubículos que estão montando ele, né. A gente tem justamente aqui 4 na sequência, né. Dá para observar aqui bem esses 4 cubículos. Cada cubículo aí a gente está colocando aí como lateral com 10 milímetros, né. Então ele tem ali 40 milímetros. Essa primeira linha que a gente fez aqui, essa linha aqui, ela representa justamente essa linha aqui, né? Ou seja, é a linha ali de representação ali do elemento, né? Observa que o furo ele está sendo visto frontalmente, então ele vai aparecer lateralmente. Os elementos eles têm que ficar alinhados, né? As linhas têm que ficar alinhadas. Esse aí é o grande detalhe que muitas vezes acaba causando um pouco de confusão na representação, né? Então a gente fez essa primeira linha, né? Um detalhe importante, né? Esse chanfro aqui, ele vai ficar em cima ou embaixo? Eu tenho que observar o elemento aqui, né, projetado, né? Se eu fiquei com dúvida ainda, observa que essa parte aqui, esse L, que é justamente essa parte aqui, é a posição que ela ficou, né? Ou seja, o chanfro ele está nessa parte de cima. Então o chanfro da peça ele vai aparecer justamente aqui nessa lateral. Então a projeção da peça ela vai ficar dessa forma aqui, né? Então o chanfro vai ficar desse lado, né? Então aqui também ele vai ter 40 milímetros aqui de comprimento, né? 20 aqui de altura. Vou fazer o chanfro aqui. Fechei aqui o chanfro. E aqui fechou aqui a altura dele. Beleza, então tá pronto aí o contorno. O que acontece? Quem está observando desse lado, né, fazendo a vista lateral, só enxerga essa silhueta que foi o que a gente acabou de desenhar, né? Só observa esse contorno. Só que o que acontece? Existem outros elementos ali por trás dessa face que não estão aparecendo. Essa linha aqui, né? Essa linha aqui mais alta, né? Tem essa outra linha aqui de altura desse elemento aqui que não está aparecendo e o furo. Então existem algumas linhas ali que não estão aparecendo. Então vamos fazer primeiro aqui essa linha. Veja um detalhe interessante. Essa linha aqui de baixo, ela tem esse contorno que eu fiz. Só que quando você está observando ela desse lado, essa linha ela aparece contínua, né? Aparece uma linha linear, né? Então é importante aí ficar atento com isso. Fazer aqui o comprimento, né, dessa base aí que é de 10 milímetros. Vou descer ela aqui. E essa linha agora, essa linha que eu fiz aqui, ela é uma linha de contorno não visível, ou seja, ela vai aparecer como linha tracejada, né? E onde é que está essa linha na representação? É justamente essa altura aqui, né? Essa altura, por isso que ela tem 10 milímetros de distância. Os 10 milímetros que eu coloquei foram justamente esses 10 milímetros aqui, né? Ou seja, é essa altura.
Só que ela não vai ficar com linha cheia, ela vai ficar com linha tracejada, porque ela está atrás do objeto, né? Então ela vai aparecer aqui como linha tracejada. Eu vou deixar essa linha aqui na proporção de 5, né, para ficar visível ali o elemento tracejado. Né? Então ele vai ficar dessa forma. E aí o que acontece? O que é que está faltando aí também de elemento tracejado? Existe essa parte aqui, ó, do elemento, que quando rotaciona, ele está aqui, só que a gente não está observando, né, dessa vista. Então, esse elemento ele precisa estar representado aqui do outro lado. Ele também vai ficar como elemento tracejado. Eu vou pegar aqui dedo direto, né? Vou passar ele aqui. Vou utilizar um recurso aqui do software, aqui, o Trim, para cortar o elemento. Né? E já vou deixar ele aqui ativo ali também como elemento tracejado. Deixa eu deixar ele aqui tracejado que eu vou explicar melhor de onde foi que esse elemento surgiu. Deixa ele também aqui com proporção de 5. Bom, isso que eu acabei de fazer aqui agora é justamente o seguinte. Vamos observar olhando desse lado aqui. Né? A gente já viu essa questão desse contorno, né, que a gente observa ele como linha cheia, né, mas não vê ele como contorno visível, essa parte aqui de trás, mas ela existe, então ela vai aparecer ali como tracejada. Beleza, então vamos aqui interpretar. O que foi que a gente fez? A gente fez essa linha aqui, né, fez essa linha aqui, que tem essa altura aqui de 10 milímetros, né, ou seja, essa altura aqui, ela tem uma altura de 10 milímetros. Só que o que acontece? Observa que tem uma linha aqui que surge, né, aqui na perpendicular, que é essa linha aqui. Né? E essa linha, ela toma como base o quê? Ela está na mesma proporção do chanfro que a gente está observando. Mas ela está ali do outro lado, então ela tem que aparecer ali como tracejado. Né? Então eu peguei essa linha, que é justamente esse elemento aqui, e só fiz passar ela aqui para ficar no mesmo alinhamento. Né? Então ela está ali como linha tracejada. Não terminou ainda o desenho, que é que está faltando a representação do furo. Está faltando a representação do furo. Então eu vou pegar também aqui alinhado do furo e já vou passar aqui as linhas de referência dele. Né? Essa parte da periférica dele ele aparece ali como tracejado. Né? Vou cortar aqui essas linhas aqui de construção e deixar esse elemento aqui como tracejado. Vou alterar aqui a proporção, né, para 5. E como é um furo, vou deixar aqui uma indicação aqui de linha de centro para ele. Né? Deixar aqui uma indicação aqui de linha de centro para ele. Vou também cortar essa linha aqui de referência. E vou deixar essa linha aqui como uma linha traço e ponto, né? Que é uma linha de centro. Né? E vou aumentar também aqui a proporção dela, que não está dando para ver que é uma linha de centro. Vou colocar aqui 5. Vou colocar 10. Dobro. Daqui. Deixa eu aumentar aqui ela logo. Vou colocar aqui 5 milímetros, né? A linha de centro ela passa, né, do contorno. Lembrando que essa é uma linha de orientação, né? É uma linha de orientação. Vou alterar ela aqui. Centro. E vou aumentar aqui a proporção dela. Vou diminuir a proporção dela aqui. Pronto, 0,5. Diminuir mais aqui. Vou colocar 0,3. Pronto, perfeito. Bom, então aí a gente tem essa linha de centro. Então o que acontece, né? Isso aqui é bem interessante, né? Vou apagar essa linha aqui de construção. A gente vai observar aqui, vou dar um zoom aqui no elemento, e a gente vai observar aqui passo a passo cada representação. Né? Entender cada linha. Né? Essa linha tracejada aqui, ela está aparecendo de uma forma contínua, mas só o que acontece? Essa linha aqui de cima, ela representa a altura desse elemento aqui, ou seja, a incidência dessa linha aqui. Já essa aqui de baixo, né, vou colocar ela aqui de verde, essa aqui de baixo, ela representa aqui a incidência do furo. Só que eles estão no mesmo alinhamento. Né? Então, eu já vi, inclusive, né, alguns alunos pegarem uma referência como essa que está no mesmo alinhamento, e dizer, poxa, está no mesmo alinhamento, como é que a gente vai diferenciar?
deixa fora do alinhamento. Não pode, tem que estar no mesmo alinhamento. É o mesmo caso dessa linha aqui de baixo, que é a representação aqui dessa outra periferia aqui do elemento circular, né? E o elemento, essa linha de centro, que é justamente a referência ali, né, indicando ali o centro do furo, né, o centro do furo lá da indicação do objeto. Então essa seria a vista lateral da peça, né, seria a vista lateral. Né? Então nessa vista lateral, quando você observa ela, né, existe aqui a extremidade do furo, né, que está aqui representada, né, existe essa linha aqui de incidência aqui, que está passando aqui, e tem essa outra linha aqui perpendicular também, que está aqui representada. Então essa seria justamente a vista lateral da peça, tá bom? No próximo vídeo a gente faz a vista superior. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, a nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né, fazendo justamente aí a terceira vista, né, de projeção desse elemento, né, qual a gente já fez a vista frontal e a vista lateral, e a gente vai fazer agora a vista superior, né. O que é que vai acontecer? A gente vai ter agora a rotação positiva desse objeto para esse lado, né, a gente está trabalhando aí com base no primeiro diedro, né, então a gente tem essa base aí de rotação, e ligado a essa questão da rotação, o que acontece? O plano que vai representar nessa vista superior é justamente esse plano aqui, né? É esse plano aqui do elemento, né? Então, observando o plano, vamos analisar como é que vai ficar o contorno, né, das arestas visíveis, né? Então, tudo isso que eu estou marcando aí de verde são arestas visíveis aí do elemento, né? Ele vai ter esse chanfro aqui que vai aparecer também como uma aresta visível, só que quando você observa naquela vista ele fica, né, perpendicular, né? Ele fica nessa relação aqui de altura, né? Então é importante ficar atento com isso, né? Então a gente vai ter essa vista aí de representação e basicamente essa vai ser aí o contorno, né? O contorno da peça, né? Então é importante ficar atento com isso. Só que quando você observa desse lado, só reforçando, você vê essa aresta aqui visível, mas quando você olha ela frontalmente, ela parece como se tivesse na perpendicular, né? Ela não vai estar, na vista que você está observando, ela não vai estar inclinada. Quem é que vai dar a relação de inclinação dela? É justamente essa vista aqui, que já está indicando que existe esse chanfre, né? Então, ficar atento com isso. Bom, então vamos lá para a representação, né? Vamos lá para a representação da peça, né? Vamos colocar aqui uma linha de construção de 30 milímetros de comprimento, né? Como a gente fez nas outras vistas. 30 milímetros. Ela vai ter esse comprimento, né? Aqui o comprimento da peça a gente já viu no outro vídeo, que é 70 milímetros, né? Ele tem 7 cubículos, né? Aqui cada cubículo com 10 milímetros de área, né? Então 10 vezes 7 vai dar 70, né? Então 70 milímetros. E aqui a gente começa aí a construção daquela silhueta que a gente viu, né? Vou começar aqui com essa lateral aqui, a altura dela vai ser 40 milímetros. Né? Ela vai ter aqui uma borda descendo 10 milímetros aqui na lateral. E aí vem um detalhe interessante, né? Porque o que é que acontece? Como a gente está fazendo a representação desse plano aqui, né? A gente está observando ele com suas cabeça para baixo, né? Nesse ponto aqui que a gente está vendo, né? Então é importante ficar atento com isso. Essa parte aqui, agora, a gente fez... Vamos orientar as linhas, né? Essa primeira linha que a gente fez é essa aqui, né? Essa linha aqui. Essa segunda linha que a gente fez é essa linha total aqui que a gente vai estar observando. E aí agora a gente pode começar a fazer aí a divisão de referência, né? A gente pode começar a fazer essa divisão de referência aí. Essa divisão ela vai começar primeiro aqui com essa altura aqui de 20 milímetros, né? Essa altura aí de 20 milímetros, tomando como base ali o comprimento. Então, para isso, ele vai ficar aqui com a altura de 30 no total, né? De 30 no total. Porque o que acontece? Como você está observando ela desse jeito aqui, essa parte ela vai ficar assim, né? Da continuidade ali do L. Só que existe essa aresta aqui visível. É a aresta que a gente vai fazer agora, né? Ela vai ter um distanciamento aqui de 10 milímetros e vai fechar aqui no centro da peça. Então, essa borda que a gente fez, essa parte que a gente fez foi justamente isso aqui. E aí ele dá continuidade de mais quantos? Se a gente observar aqui, ó, tem mais 40 milímetros aqui da sequência. Esse ponto aqui que eu estou colocando a seta é exatamente esse ponto aqui, na representação do desenho.
Então ele vai ter mais 40 milímetros ali de deslocamento. 40 milímetros. Com esses 40 milímetros, né, a gente percorreu isso aqui. Então a gente está agora aqui nesse ponto. A gente vai subir então aqui mais 10 milímetros. Né? A gente vai subir 10 e depois desce aqui para fechar essa parte. E aí a gente fecha isso aqui e depois faz só essa parte aqui. Né? Então vamos subir aqui 10 milímetros. A gente vai ter aqui 20 na sequência para fechar. E aí fecha essa representação. Então, a parte que a gente representou até então, que não terminou ainda a vista superior, né, toda, ela está justamente aqui com essa silhueta aqui. Está justamente essa silhueta e mostrando essa aresta viva que é essa aresta aqui. Então, o que é que está faltando? A gente subir aqui mais 10 milímetros, né, que é essa referência aqui, voltar mais 10, sobe mais 10 e aí fecha o contorno. E aí encerra aí a borda, né, do desenho. Então sobe mais 10, vem para cá mais 10 e fecha aqui o contorno. E aí está feita a representação da vista. Está feita a representação da vista. O que é que está faltando? Está faltando justamente a representação do furo. Já vou pegar aqui direto do elemento, né, pegar aqui pela periferia dele do elemento circular. Pela borda, né, do elemento, fechar aqui e deixar essa aresta aqui como aresta tracejada, né? Deixar ela como tracejada, já que é um contorno não visível. Eu vou ajeitar aqui a proporção dela aqui para 5 para ficar ali legal a visualização. E tá faltando aí a linha de centro, né? Tá faltando a linha de centro, que é justamente essa linha aqui de referência que a gente também já tinha feito. Então vou pegar aqui a linha de centro. E aqui alterar a proporção dela para 0.3. Pronto, eu teria aqui a referência e vou aumentar aqui o comprimento dela, deixando ela passando aqui 5 milímetros. Deixa ela passando aqui 5 milímetros. Bom, aqui eu estou observando que está faltando aqui também uma linha de centro aqui no elemento, né? Para fechar aqui, né, o furo. Vamos colocar logo essa linha, vou pegar até a referência aqui dela mesmo, dessa outra que a gente construiu agora. Vou pegar aqui a referência dela. Puxar ela aqui. Vou cortar ela. Então aqui está a linha de centro, eu vou até copiar ela e colar, nem fazer outra. Vou rotacionar ela aqui. Rotacionar ela e mover ela pelo centro para ficar ali no centro do objeto. Pronto, e aqui eu vou aumentar aqui o comprimento dela. Pronto. Aqui eu já vou alterar a espessura dessa linha de centro, né, e da linha tracejada, né, que ela não vai ficar tão grossa como a linha de contorno visível. Né, vou deixar ela aqui na proporção mínima. E aí está a indicação. Então aqui está fechado aí o rebatimento da peça, né? Todas as vistas aí de projeção da peça, né? Só para quem está com dúvida, né, nessa representação aqui, eu vou fazer um detalhezinho aqui para poder entender melhor, né? Ela está aparecendo aqui como se estivesse de cabeça para baixo em relação ao objeto, o modelo físico, por causa da relação de projeção. Mas eu vou copiar aqui e colar ele, e vou deixar ele aqui ao lado. E vou rotacionar ele só para a gente tirar dúvida na representação. Ver se ficou alguma coisa fora do contexto, né? Então aqui a gente tem essa vista aqui olhando ela de frente, né? Olhando ela de frente. Então essa aresta aqui seria justamente essa aresta, né? Essa outra aqui fechando aqui,
né? Aqui em cima a linha, fechando o contorno, e tem essa outra aresta viva aqui. E tem essa linha aqui de continuidade, né, da base da peça, tá aqui, que ele sobe. Ele tem esse comprimento aqui de 10 milímetros, né, que é referente a esse comprimento aqui. Ele desce mais 10. Ele desce mais 10 da onde? Esse aqui que ele desce, né? Então ele desce mais 10. E tem essa borda aqui lateral. E depois fecha o contorno. Então basicamente isso, né? E tem essa outra aresta aqui visível também, que é do chanfro, né? Então é basicamente essa borda e aqui o furo, que tá indicado aí como elemento não visível. Então aí está a representação do elemento. No próximo vídeo a gente vai fazer a cotagem e no último vídeo a gente vai fazer o modelo 3D, que é para não deixar nenhuma dúvida aí sobre a representação, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? Hoje a gente vai estar justamente fazendo o quarto vídeo, né, dessa sequência no total de 5. Né? No último vídeo a gente fez justamente a projeção dessa vista aqui, né? E nesse vídeo de hoje a gente vai estar justamente fazendo a cotagem dos elementos, e no último vídeo a gente vai estar fazendo o modelo 3D dele. No último vídeo a gente vai deixar um link para quem quiser baixar aí dos arquivos, né? O arquivo DWG, PDF, extensão lá para o Inventor também, né? Então vai ficar aí o arquivo aí para vocês baixarem, né? Ele vai estar numa pasta zipada, né? Então vocês podem estar baixando aí quem tiver interesse. Bom, vamos lá para a cotagem do elemento, né? Vamos lá para a cotagem, deixar aqui com a linha menor. Primeiro detalhe aqui, eu vou começar cotando pelo comprimento, né? Pelo comprimento aqui do elemento. Deixar o comprimento aqui de 70 milímetros, né? Pegar aqui essa altura aqui do elemento também. Então aqui 40, o comprimento 40, né? A gente vai pegar aqui também essa outra altura aqui, bem interessante, que ela é 40 também, né? 40 milímetros também. Detalhe, né? Essas duas cotagens que a gente fez agora tem 40 milímetros, né? Mas são linhas de construção diferentes, né? Essa que a gente cotou aqui, ela representa essa altura, né? Aqui da peça. Essa que a gente está aqui, né, cotando, ela representa justamente essa outra altura aqui da peça, né? No caso aí representa 40 milímetros, né? da peça, né? Então não é a mesma altura, né? Na verdade seria a representação, né, para ser bem preciso, né, com o elemento, né, esse 40 ele seria esse aqui, né, e esse outro esse aqui, né? Seria isso aí. Então aqui eu tenho o comprimento total da peça, né, representado. Vou pegar aqui a indicação aqui da borda dela, pegar aqui em cima, milímetros. Vou pegar aqui também dessa borda total aqui da peça. Pega esse outro elemento aqui. Estou com essa referência aqui de cotagem. Eu já tenho aqui o comprimento total dela 70, né? Então é aquela situação, né? Agora é mais diagramação, né? Se eu tenho esse comprimento aqui total de 70, né? Tem essa indicação aqui que é 20, tem essa indicação aqui que é 10, eu já sei esse comprimento. Eu não preciso colocar esse comprimento aí da peça, né? Então não necessariamente preciso colocar ele. Essa relação aqui para o chanfre aqui é importante. A gente já colocou ali a altura ali da borda, né? Vou colocar aqui a relação aqui do ângulo aqui do chanfre, que é 45 graus. Deixar ele aqui, ficando ali 45 graus. Fazer uma cotagem que é muito importante é a localização do furo, né? A localização do furo é muito importante, essa referência, né, aqui para o elemento, né? Ajeitar aqui. Então aí fica aí essa informação, né? Deixar ela aqui com 10 milímetros, né, de distância. Essa cota aí é bem importante da localização do furo, né? Ela tá também aqui nessa mesma base aqui.
Já pego os dois elementos ali, a altura do chanfro e o detalhe ali do objeto. Vou verificar se está precisando de mais alguma informação. Essa altura aqui é importante também, que é de 30 milímetros. Fazer a referência aqui do diâmetro, né, do furo, que está indicado aqui que é de 20 milímetros. Se tem mais alguma informação aqui importante. Bom, acredito que é só, né? Pode estar faltando algum detalhezinho, algum mais de início aqui. Eu acredito que sejam só esses elementos aqui de referência. A gente não está colocando tolerância aqui, não é nenhuma base de projeto, mas na prática aí, se fosse o caso, eu colocaria indicação de tolerância dimensional, tolerância de ajuste, tolerância geométrica, aí de acordo com a representação do objeto, especificamente com a funcionalidade dele. Então aí está a cotagem do elemento. No próximo vídeo a gente vai estar justamente fazendo o modelo 3D dele, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de desenho técnico, né? Hoje a gente vai estar justamente fazendo a representação desse elemento, né? O qual a gente fez o desenho dele nos últimos 4 vídeos, né? A gente vai estar fazendo agora a representação dele direto no modelo 3D, né, utilizando o software, né, do Autodesk Inventor, né. Então a gente vai estar fazendo aí esse modelo 3D, até para não deixar dúvida ali sobre a representação, né. Vou iniciar aqui o esboço, né. Um detalhe interessante, né, esse tipo de desenho, né, modelo 3D, né, ele traz algumas variações, né, no que a gente estava fazendo anteriormente, né. Ou seja, aqui a gente está fazendo o desenho direto no 2D, ou seja, já fazendo a projeção ortográfica nele, né. Nesses softwares de desenho 3D, né, a gente faz um modelo 3D e do modelo 3D gera o rebatimento, né, o modelo 2D. Né, mas a gente vai fechar ele aqui no modelo 3D. Bom, fazer a base dele aqui, né, um detalhe importante que é a referência de planos. Né, então a estratégia de desenho ali é um pouco diferente. Então vou fazer primeiro essa base aqui. Lembrando que o meu objetivo agora não é fazer as vistas como a gente fez aqui. A gente não vai fazer vista lateral, frontal. A gente vai fazer o modelo 3D dele, né? E do modelo 3D a gente pode fazer o rebatimento da forma como quiser, né? Então vamos fazer aqui essa base aqui de 40 por 70. A gente vai fazer o furo aqui da peça aqui e extrudar ela. Então ela vai ter aqui, colocar aqui o comprimento dela com 70. Diminuir aqui o zoom. A gente vai deixar aqui 40, 70, pegar daqui. Aí aqui a gente fez a base, né? Eu vou fazer uma linha de construção para o furo, né? Ele vai ter 20 por 30, né? A gente basicamente vai fazer isso agora, vai fazer uma linha de referência aqui para o centro dele. Não necessariamente precisa fazer isso, né? Eu vou fazer aqui só para ficar mais fácil, né? Vou colocar aqui 20 e deixar aqui o comprimento dela com 30. E ele vai ter aqui o furo, o diâmetro do furo a gente já tinha visto que é 20 milímetros, né? Então vou fazer aqui um elemento circular com 20 milímetros. Né? Então tá lá com esse elemento circular. Eu vou apagar essa linha aqui. Essa aqui eu vou deixar, vou finalizar aqui o esboço. Né? Então aqui ele já está com o objeto, a base, né, feita. Né? O que é que eu vou fazer? Eu vou extrudar. Agora eu vou extrudar quanto? Eu vou extrudar o plano dele, né, que me dá referência. O plano dele que me dá referência vai ter justamente uma altura de 10 milímetros. Né? Então basicamente fiz esse plano aqui. Né? Pegar aqui pelo modelo 3D. A gente fez esse plano aqui. E agora vai extrudar ele para justamente ele ter uma espessura. Vai ter espessura de 10 milímetros. Ou seja, a primeira coisa que a gente está fazendo aí é justamente essa base da peça. Então a gente vai extrudar o objeto, né, dando a ele aí a referência aí de 10 milímetros de altura. É isso aí. Coloco os 10 milímetros aqui e vou dar o OK confirmar. Então aqui a base do objeto está pronto, né? Só que está faltando o resto do desenho, né? Aí agora eu vou definir um novo plano, né? E entender o que é que eu vou fazer aqui do elemento.
eu vou fazer, né, essa parte aqui do objeto. Vou fazer essa altura aqui dele. Né? Vou fazer ela como um plano, depois eu apago ali o chanfro, faço ali o chanfro da peça. Essa parte aí ela vai ter... então eu vou definir, né, essa face aqui como plano. Vou definir essa face como plano e vou fazer aí essa parte aí, nessa projeção aí com 30 milímetros de altura, né? Então vou definir aqui como um plano. Observa que o furo ele não está centralizado, então é importante ficar atento aí com essa observação, né? A parte que eu vou fazer inicialmente, né, ela está mais aqui para o canto, que é essa parte aqui menor, né? O furo ele está mais para esse lado aqui. Então vou definir aqui o plano. Clicar aqui nesse plano aqui. Eu vou confirmar. Então esse aqui vai ser o plano, né, de projeção, né, que a gente vai definir, que é justamente esse plano aí. Trazer o elemento mais para aqui. E aqui eu vou fazer, né, uma linha de construção aqui, vou deixar aqui com 30 milímetros. Eu vou deixar aqui com 10. Fechar aqui, mais 30. Fechar aqui o elemento. Vou tentar fazer aqui logo e fiz essa parte aqui. Pronto, feita essa lateral aqui, eu vou fazer a outra lateral também, né? Fazer a outra lateral do objeto, né? Fazer essa representação aqui dele, né? Fazer essa representação aqui dele. Só que aqui tem alguns detalhes aqui interessantes, né? Como é que a gente vai fazer aí essa projeção, né? Como é que ele vai ficar ali projetado, né? Já que ele tem esse chanfro, né? Então aí tem várias maneiras de você poder fazer, né, esse objeto, né? Então eu posso fazer essa parte aqui individual, né, só essa parte aqui, depois projetar esse elemento aqui, né? Posso fazer dessa forma também. Eu acho que eu vou fazer dessa forma mesmo. Vou pegar aqui o elemento, né, a linha aqui de construção. Vou fazer aqui os 10 milímetros. Vou subir aqui mais 30. Fechar aqui o contorno. E vou encerrar aqui o esboço. Né? Vou encerrar aqui o esboço. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a extrusão. Vou fazer a extrusão dos dois objetos. Né? Só que observa que ele projetou aqui para o lado contrário, o lado que eu não quero, eu vou inverter. E vou fazer essa projeção ali até o final. Então vai ser 40 milímetros. Né? O comprimento que eu quero. Então está feito ali fiz a extrusão dessas partes aqui que eu estava querendo fazer agora. E aqui eu vou fazer vou clicar, né? Vou iniciar aqui um esboço aqui nesse plano. O que é que eu vou fazer agora? E agora eu vou fazer só essa parte aqui, né? Essa parte aqui ela vai ter 20 de altura, né? Por 10 de lateral e 10 de profundidade. E depois ela sai quando a gente fizer o chanfro, né? Então eu vou fazer essa parte agora. Vou pegar ela aqui. Então ela vai ter 10 aqui por 20, 10 novamente e fechar aqui o objeto. Finalizar aqui o esboço e vou agora extrudar ela, né? A gente vai extrudar quanto? 10 milímetros, que é esse comprimento aqui. Ele está aqui 40, eu não quero 40, eu quero 10. E eu quero para esse outro lado. E vou dar OK. Pronto, então está feito aí a extrusão. O que é que está faltando agora? O chanfro, né? A gente fazer esse chanfro aqui da peça. Eu vou fazer esse chanfro. Eu poderia fazer individual ele, né, do objeto. Vou tentar fazer individual. Ver se ele pega aqui de forma mais rápida. Vou pegar aqui esse plano aqui. Vou apagar esse plano. Vamos ver se ele consegue fazer aqui o chanfro aqui direto. O chanfro ele vai ter 20 por 20. Né? Vamos ver se ele vai
fazer. Pronto, fez aqui direto aqui o chanfro. Será que ele vai fazer aqui? Fez também. Então não precisou nem fazer o plano. Então ficou mais fácil. A gente já fez aqui direto com a ferramenta aqui do chanfro, né? Já colocou ali a altura dele. Então o modelo 3D aí tá pronto da peça, né? O modelo dele aqui tá pronto. E agora vamos aqui fazer a comparação, né, do objeto, né? A gente fez aqui o modelo 3D dele, né? Fez o modelo 3D dele e agora vamos verificar as vistas, né? Vamos verificar essa vista aqui frontal, né? E fazer aqui esse comparativo. Deixa eu procurar aqui a vista aqui. Deixa eu ver se foi essa vista aí. Pronto, essa daí. Pronto. Essa é a vista frontal, foi a primeira vista que a gente fez, né? Então, observa que a gente está vendo ele justamente dessa forma aqui, né? Que foi justamente essa vista aqui, né? Então, a gente tem aí os elementos aí com base na projeção que a gente fez. A vista lateral, deixa eu ver se ele vai rebater aqui. Pronto, a vista lateral que a gente fez foi justamente essa, né? Que é essa daqui. Só que o que acontece no desenho técnico, existem as linhas não visíveis, que são essas linhas aqui que não estão aparecendo. Elas estão por trás da projeção, né? Então, se a gente girar a peça aqui, observa que existem as linhas ali por trás, né? Então, a gente tem essa linha aqui não visível, né? Essa linha não visível, se a gente for observar, ela está aqui em cima. Tem essa parte aqui também da borda do furo, né, que a gente pode observar que ela está no mesmo alinhamento, aqui é o alinhamento de borda, né, e o furo ele passa aqui, né, então por isso que a gente verifica como se fosse uma única linha contínua, né, aqui aquela linha tracejada. A gente tem também essa parte aqui, né, tracejada, que é justamente essa parte aqui que a gente não está vendo, e a borda do furo mesmo. Então seria aí de fato a vista que a gente está observando, né? E por último aqui essa vista superior, né? Essa vista superior que a gente vai ver, né? Deixa eu rotacionar ele aqui corretamente. Acho que é essa aqui. Pronto, isso aí. Pronto, e aí a gente tem por último essa vista aqui, que foi a vista superior, né? Que é aquele mesmo detalhe, né? E aí fica aquela observação, né? Quando você vê ele frontalmente, você não percebe o chanfro, né? Não sabe se aqui está inclinado ou não. Nesse software aqui ele dá uma diferença de tonalidade por causa da base, né, inicial de renderização, né? Ele não renderizou o objeto ainda, né? Tem essa função de renderizar o objeto, mas ele já dá essa questão de sombra, né? Então, é a vista que a gente fez, né? O que está faltando aqui para a gente visualizar o furo, né? O furo que está aqui indicado, né? Só que quando a gente observa dessa vista, a gente não consegue verificar o mesmo. Por isso que ele aparece aqui com linha tracejada e tem aqui a linha de indicação aqui de centro do objeto. Bom, é isso, né? Nossa representação. No próximo vídeo aí, na parte de desenho aí, a gente vai estar voltando aí com o GNA CAD, né? Fazendo aí, a gente vai fazer esse mesmo modelo aí de projeção no GNA CAD, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal e o link para baixar os arquivos realizados, né, desse projeto, desse desenho, tanto no software do Inventor, né? A extensão do Inventor, do AutoCAD e o desenho dele também em PDF, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!